Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa do Senhor, neste domingo de manhã. Hoje é dia de eleições autárquicas no nosso país. Provavelmente alguns irmãos estão a deslocar-se cedo para poder votar antes de vir ao culto, que será logo mais às 11h30, mas aqueles que vieram a esta hora são bem-vindos. E nós esperamos que este possa ser um tempo de adoração, que o Senhor fale aos nossos corações. Vamos começar com a nossa oração individual, cada um de nós, pedindo ao Pai que nos dê a sua presença, que nos ajude a estar em espírito de adoração e a entender realmente o recado que Ele tem para nós nesta hora, e aproveitamos o nosso prelúdio instrumental para isto. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. Precisamos disto a cada dia. Sem isto nós não conseguimos viver. Sem a graça e a misericórdia do Senhor é a maneira pela qual nós podemos levantar cada manhã. E nós vamos ler a sua palavra, conforme encontramos na instrução do apóstolo João, na sua primeira carta, alguns dos versículos. Vamos fazer esta leitura de forma responsiva e eu convido os irmãos a ficarem de pé para nós lermos a instrução da palavra do Senhor. Diz assim: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Amém? O apóstolo João ficou conhecido como o apóstolo do amor. É interessante a gente ler e olhar a palavra do Senhor e ver a evolução que ele teve, não é? Porque inicialmente ele, junto com o seu irmão, foram chamados filhos do trovão, porque não tinham paciência nenhuma. Diante de alguma resistência de uma aldeia, eles logo queriam pedir fogo do céu. Venha fogo do céu e acabe logo com tudo. E como é que ao longo da sua trajetória isto muda e deixa de ser o filho do trovão e passa a ser o apóstolo do amor? Porque, como ele mesmo escreveu depois nesta altura, provavelmente já com bastante idade, uma idade muito avançada, aquele que guarda a palavra do Senhor tem o amor de Deus aperfeiçoado no seu coração. É bom estarmos juntos, porque juntos nós podemos transmitir ao Senhor a nossa adoração, que deve ter acontecido durante a semana individualmente. Cada um de nós é chamado a adorar com as nossas vidas, com o nosso trabalho, com as nossas palavras, com aquilo que nós fazemos e dizemos. E depois, quando aqui chegamos, nós vimos para dar ao Senhor o nosso culto. E é isso que nós queremos dizer a Ele agora. Bom é estarmos aqui louvando a Deus e exaltando o seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Irmãos, nós nem sempre percebemos a importância e o valor da igreja nas nossas vidas. Porque a igreja, como família de Deus, é o local onde nós podemos encontrar com os nossos irmãos este tipo de união, de propósito, compreensão daquilo que é a razão da nossa existência e o motivo pelo qual nós vivemos. Aquilo que nos faz mover a cada dia. Hoje nós, como já vos disse, nós estamos em dia de eleições. Eu não sei se os irmãos estão a enfrentar o mesmo problema que eu. Nós devemos exercer o nosso direito cívico, nós devemos exercer o nosso direito democrático, de ir até ao local da eleição e colocar ali o nosso voto. Mas repito, não sei se os irmãos sentem aquilo que eu sinto. Vamos votar em quem? É um problema para si? Está com dificuldade? Bem, se você está convicto e está muito à vontade em quem vai votar, ainda bem, fico feliz por si. Eu confesso que na minha zona ficamos, não é, sem saber o que fazer, porque queremos cumprir, mas temos dificuldade. O que o nosso povo precisa, irmãos, não é anunciado pelos nossos políticos. E em tudo aquilo que foi dito e falado na campanha, não foi anunciado uma única vez aquilo que realmente vai fazer a diferença. A verdade que nos liberta vem de Jesus.
E quem tem esta mensagem não são os políticos, é a Igreja de Cristo. Então a responsabilidade é nossa. Porque se esta verdade não existir no nosso país, as pessoas não vão encontrar aquilo que realmente pode libertá-los. E nós temos que compreender esta responsabilidade e vivê-la. Vamos cantá-la agora. Cantar ao Senhor a verdade que liberta é Jesus. Os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar dos ais a linda melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de vencer a vil escravidão, quem vos produz em homens ou pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. Os oprimidos e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos, sós, sabem que em breve vem o novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia alguém se deu ao trabalho de nos falar a respeito desta verdade que liberta. Obrigado, Senhor, porque um dia a tua graça ultrapassou a nossa resistência humana, a nossa vaidade, o nosso orgulho e nos convenceu do nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque foi a tua misericórdia. Tu nos escolheste desde a fundação do mundo e nós só podemos te louvar por este amor extraordinário que chegou às nossas vidas sem que nós o merecêssemos. Nós te agradecemos nesta hora, Senhor, mas não queremos e não podemos ficar com esta mensagem apenas para nós e guardar esta verdade como se ela fosse apenas um presente individual, Senhor. Ela é a única maneira do homem chegar a Deus. Ajuda-nos, Pai, assim como tantos durante estes dias tiveram a coragem de se levantar no meio das pessoas e anunciar coisas humanas com tanta convicção e certeza que nós possamos ter a mesma ousadia, Senhor, de anunciar a verdade que liberta, que é Jesus. Nós te rogamos isto no nome dele. Amém. Antes que o irmão se sente, por favor, cumprimente quem está à sua volta, não é? Podemos talvez não dar aquele abraço que gostávamos, mas podemos nos saudar, podemos nos cumprimentar, porque é bom que estejamos aqui para juntos louvarmos ao Senhor. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo,
assentar. Quando olhamos para as nossas vidas, percebemos o quanto o Senhor nos abençoa e os motivos que nós temos para agradecer. É bom agradecermos individualmente, é bom agradecermos coletivamente como igreja. Nós vamos louvar ao Senhor agora agradecendo. Graças dou por minha vida. E enquanto agradecemos, nós mostramos também a nossa gratidão ofertando, ou seja, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se alguém nos visita, por favor, não se sinta obrigado a isso. É um ato de culto dos membros da igreja nesta hora. Louvemos ao Senhor. Graças dou por minha vida. Graças dou por minha vida que Jesus já transformou, e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas. Grato sou de coração. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo que morreu em meu lugar, pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e consolo no chorar, pelo amparo nos feridos. Sempre graças hei de dar. Amém. Nós queremos agradecer ao Senhor as suas bênçãos, também aqueles que são motivos de oração que nós temos tido e que o Senhor tem respondido. Esta semana nós estivemos, por exemplo, em oração pela nossa irmã Esther. Ela foi operada mais uma vez, dentro dos seus muitos problemas de saúde. Essa cirurgia correu dentro do possível bem e nós agradecemos ao Senhor por isso. É ocasião também de orarmos pelas eleições, para que Deus dê sabedoria àqueles que vão votar, mas também que o Senhor dê graça àqueles que vão ser eleitos. A palavra nos diz que o Senhor permite de alguma maneira aqueles que estão em posições de autoridade e a nossa responsabilidade é orar por eles. Tenho informações aos irmãos que são boas, não é? Os irmãos têm ouvido a respeito da abertura daquilo que se passa na pandemia, o que significa que nós, como igreja, vamos poder voltar a ter as nossas atividades presenciais no que diz respeito à escola dominical. Então, preciso que os irmãos prestem bastante atenção e guardem. Próximo domingo, nós não conseguimos ter atividades presenciais porque estamos em obras. Está acontecendo obras no nosso prédio e parte destas obras diziam respeito ao nosso terraço e aqui ao salão, porque nós temos infiltração em vários locais. E é preciso fazer obras para fazer algumas alterações aqui. E estas obras implicam mudanças no salão, colocação de andaimes aqui dentro. Não se consegue fazer estas obras todas em apenas uma semana, o que implica que no próximo domingo o nosso salão não vai estar utilizável. Então, domingo que vem, nós não conseguimos ter cultos presenciais. Os irmãos depois receberão informação através, não é, das nossas redes sociais de como é que vai ser. É uma oportunidade também para o irmão eventualmente visitar alguma igreja próxima de si ou que tenha algum amigo ou algum parente ou algum conhecido. De hoje a 15 dias, sim, regressando, nós já deveremos ter o quarto andar todo arrumadinho para as nossas crianças. Finalmente está pronto para elas poderem usar, o que significa que as crianças vão subir para o quarto andar e que nós vamos poder regressar às nossas atividades e teremos então de hoje a 15 dias a nossa programação habitual, começando pelas 9 da manhã com a reunião de oração,
10 horas com as classes de escola dominical presenciais e às 11h15 o nosso culto aqui no salão. Então voltamos outra vez às nossas atividades depois de tantos meses, não é? Mais de um ano de expectativa e sempre naquela ansiedade de que isso pudesse voltar a acontecer. Vai voltar, irmãos, vai voltar. E é motivo de nós estarmos contentes e agradecermos ao Senhor. Vamos então orar nesta hora agradecendo, pedindo também por este dia de eleições. O nosso irmão Benedito vai nos dirigir nesta oração. Amém. Nesta manhã, ou nesta hora, nesta ocasião, nós vamos ouvir a palavra do Senhor pela instrumentalidade do nosso irmão Timóteo de Cavaco, que, entre outras coisas, é um dos líderes e professores do nosso seminário e ele aceitou partilhar connosco a palavra nesta manhã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Saúde-vos e pedimos a Deus juntos, certamente, que nos continue a abençoar durante esta manhã, agora na leitura e na exposição da sua palavra, como tem feito até agora através dos momentos de louvor, de cânticos, de oração. Gostava de propor aos irmãos que lêssemos, e vou ler para vós um texto da Sagrada Escritura que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 13. Vamos ler um texto curto, mas penso que muito rico e muito simbólico, que se encontra entre os versículos 31 e o versículo 35. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 31 a 35. E a pedir aos irmãos que possam, que ficassem de pé para a leitura do Evangelho nesta manhã, começando no versículo, então, 31 do capítulo 13
do Evangelho segundo João. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os irmãos podem sentar. Quando nós olhamos simplesmente para a localização deste texto nas Escrituras, estamos no capítulo 13, poderia parecer, talvez para um leitor menos distraído e menos conhecedor, talvez pudesse intuir que esta narrativa, apenas pela extensão do Evangelho, não é? Sabemos que ele, deste texto em particular, sabemos que tem 21 capítulos, portanto poderia parecer que corresponderia a uma fase ainda intermédia do ministério terreno de Jesus. Estamos mais ou menos a metade da extensão do Evangelho. Mas nós sabemos que não é bem assim, não é? E sabemos que não é de todo assim. Porque João, tendo sido, e como o pastor Joed já referiu esta manhã, sim, penso que há aqui um problema. Peço desculpa. Desculpa. Mas estava eu a dizer que, como o pastor Joed já mencionou esta manhã, este Evangelho terá sido seguramente dos 4 evangelhos o último a ser escrito e um dos últimos livros do Novo Testamento, e enfim da Bíblia a ser escrito também. E João, sabemos que este evangelho não está integrado naquilo que se chamam os evangelhos sinóticos, porque precisamente, naturalmente sob orientação do Espírito Santo, João pretendeu introduzir novas questões, não novas que tinham sido inventadas, obviamente, mas questões que não tinham sido tratadas, alguns factos não tinham sido tratados nos evangelhos sinóticos. Aliás, e o próprio João diz que é impossível dizer tudo sobre aquilo que foi o ministério terreno de Jesus, mas também teve este cuidado e esta atenção a esta semana em particular, ao tempo final de Jesus, em relação à última semana da vida de Jesus, à vida terrena de Jesus, que geralmente, antes, naturalmente, da sua ressurreição, porque depois ele ainda está durante algum tempo até a sua ascensão, mas daquela que geralmente nós consideramos a paixão de Jesus, pelo que realmente quase metade deste texto é dedicado a estes últimos dias. E nesse sentido, este capítulo 13, embora mais ou menos a meio do Evangelho, já, de certa forma, traduz esse enorme dramatismo que corresponde a esta fase final da presença de Jesus na Terra. Mas não é um mero dramatismo literário, é, de facto, um dramatismo real. É um texto bem escrito, sem dúvida, mas é muito mais que um poema, ou até mesmo, como alguns acham, apenas uma espécie de uma ode funerária em antecipação. Não, é mais do que isso, é a real expressão do que estava em causa naqueles momentos em que Jesus tinha plena consciência das movimentações que se conjugavam para a concretização de traições, e algumas de dentro do seu próprio grupo, de que iria ser alvo, e, enfim, da sua condenação e da sua morte. De todo modo, perpetradas em grande medida também, não neste caso pelo seu próprio grupo, mas pelo seu próprio povo, embora também, naturalmente, com a intervenção da potência dominante da Palestina naquela época. Impressiona que estas palavras não tenham sido escritas no fulgor do momento, nem com todas aquelas emoções à flor da pele. É muito curioso, e voltando à questão da datação do livro, que estas palavras terão sido escritas cerca de 60 anos, talvez até mais, 6 décadas depois do facto a que se refere, da narrativa que procura reportar. Portanto, João já não estava impressionado por aquele momento tão intenso e tão dramático, era já, certamente, não aquele jovem, talvez até alguns dizem quase um adolescente nas nossas classificações odiernas, que estava reclinado no seio de Jesus, como podemos ler no versículo 23 deste mesmo capítulo, mas era sim um ancião experimentado e com uma vida intensamente vivida.
Nós muitas vezes dizemos, e é verdade, a história e a própria Escritura aponta para isso, que João, não só pela sua idade, quando naturalmente foi discípulo de Jesus, portanto seria muito jovem, mas também pelo facto de ter sido o único que não morreu por morte violenta, mas sim por morte natural, nós às vezes consideramos que isso foi um privilégio. Provavelmente não foi, porque ele de facto teve que sofrer muito até chegar àquela idade e naquelas condições. No entanto, apesar de tudo isso, estas palavras de facto, e apesar até da distância a que João está dos factos a que se reportam, relatam e revelam uma lucidez e um detalhe absolutamente dignos de nota. Antes de entrarmos no texto propriamente, convém apenas localizar temporalmente onde estamos, não é? E o versículo 1 deste mesmo capítulo, que nós não lemos, mas recordando agora, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Este texto, de certa forma, já introduz este tema, que não é exclusivo nem deste capítulo, nem deste livro, mas enfim, como o pastor Joé também já mencionou, de toda a literatura joanina, este tema tão central como é o amor. Parece até um pouco contraditório que num evangelho que dedica praticamente metade da sua extensão, como já vimos, àquela que em termos meramente humanos poderia ser considerada, diríamos nós, a parte mais baixa da vida de Jesus, não é? Em que ele está ali perante aquele dramatismo e sabendo ele de tudo o que se iria passar, que o conduziria à sua condenação e à sua morte, em que para além disso, e como já disse, não só esse facto, mas também as próprias traições que ele sofre dentro do seu grupo, incompreensões, abandonos. Mas este texto, que, sob o ponto de vista humano, poderia ser considerado, de facto, um texto que revela uma parte tão dramática da vida de Jesus, é também o texto em que é mais frequente a utilização do termo agapau, na sua forma verbal, ou nas suas outras formas, como adjetivo ou mesmo como substantivo. Aquilo que nós, muitas vezes, na nossa língua, por impossibilidade de tradução, dizemos que é o amor ágape, não é? Porque, de facto, é uma palavra intraduzível, não é? Aquele amor entranhável que temos de reconhecer quando idos, talvez seja um exclusivo de Jesus, mas que não deve deixar de ser perseguido por nós como um ideal, como um alvo a atingir. Muitas vezes nas nossas vidas, se calhar, chegamos a esta conclusão, mas como é que é possível, de facto, expressar este amor? Como é que é possível sermos imbuídos deste amor e manifestarmos aos outros, já que não é um amor meramente romântico ou um amor até do ponto de vista sexual? João, que obviamente já conhecia aquilo que Jesus iria anunciar dentro de momentos aos seus mais diretos colaboradores, dá-nos aqui uma espécie de uma prequela dessa afirmação absolutamente central que nós vamos ler e que nós vamos encontrar e que já foi lido nos versículos 34 e 35, fundamentalmente. Mas vejamos um pouco então o contexto mais direto em que esta passagem se insere. Obviamente que nós temos que sempre fazer esta salvaguarda de que estas divisões em versículos e muito menos, e inclusivamente nestas secções, aquilo que são chamadas pelos técnicos as perícopes dos Evangelhos e enfim de todos os outros livros da Bíblia, obviamente que eles não existiam no texto inicial. Portanto, embora aqui não seja mencionado especificamente o nome, portanto não é usado um substantivo, mas um pronome que o substitui, no versículo 31, quando nos diz tendo ele, obviamente que pelo contexto, nós sabemos que este ele se refere a Judas, não é? Portanto, poderíamos aqui, com toda a propriedade, para melhor compreensão do texto, dizer que tendo Judas, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Talvez possamos pensar que esta pequena introdução, dizendo que Judas tinha saído, na sequência, naturalmente, o versículo 30, que não lemos anteriormente, poderia até ser dispensável. Mas, obviamente, que o que está nas Escrituras, por alguma razão, está, não é? Pode parecer que estas palavras até indiquem, apontem para que João quisesse reforçar, quisesse identificar muito claramente aquilo que poderia ser considerada uma purificação dentro daquele grupo.
não é? Bem, enfim, saiu Judas, portanto está tudo bem, não é? Como que, às vezes, e entendendo este grupo como uma espécie de uma proto-igreja, como uma espécie do grupo matricial, que no fundo é o exemplo para todos nós como igreja, poderia parecer muito bem, quando não estão aqueles que incomodam, então está tudo bem. Mas a verdade é que tanto João sabia, como nós sabemos hoje, que não foi apenas Judas que fez mal a Jesus, e não foi apenas Judas que o traiu. O que dizer de Pedro, por exemplo, que ficou no grupo e que também o traiu de forma tão baixa? Que dizer de Tomé, que também estava naquele grupo e que duvidou? Que dizer de Tiago, que talvez tenha ficado desapontado com o facto de ter sussurrado a possibilidade de pertencer ao governo de Jesus, como desejava a sua mãe e pediu a Jesus, não é? Que dizer de todos os restantes que se fecharam amedrontados com as consequências que lhes poderiam advir? Ninguém escapa. Esta ideia que nós temos, por vezes um pouco idílica, de que, deixando de lado aqueles que não interessam, aqueles que realmente são os traidores confessos, então tudo está bem. Não, nós todos temos as nossas falhas, todos temos as nossas debilidades. É mesmo assim a Igreja do Senhor. Mas não obstante as nossas impurezas e imperfeições, somos corpo deste Jesus que o Pai glorificou. Como nós aqui lemos, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Mesmo depois de Judas sair, mas mesmo depois com aqueles que ali estavam, porque a igreja não depende de nós, nem da nossa pureza, seja ela ritual, seja de qualquer outro tipo. A igreja depende de Deus e depende do Senhor Jesus Cristo, que é de facto o verdadeiro e sumo pastor. Diz o versículo 32, se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o irá glorificar. Como eu estava a dizer, a pureza da igreja não está em nós, que carregamos todos os nossos pecados, todas as nossas imperfeições. Como é fácil emitirmos pronunciamentos magistrais sobre o que a igreja de Jesus Cristo deve ser ou deve fazer. Porém, quão difícil é cumprir esses mesmos pronunciamentos. Jesus sabia que não estava a construir uma igreja isenta de erros ao chamar aqueles homens, porque ele conhece melhor do que ninguém, porque ele estava presente também na criação e ele conhece melhor do que ninguém a natureza humana. Ainda que nos custe admiti-lo, se calhar, também nós temos Judas, também nós temos Pedros, também nós temos Tomés, também nós temos Tiagos, e é com estes que nós temos que construir a igreja. Porque não é para nós e não é por causa do que nós somos. Por vezes, e como o próprio Senhor Jesus também aconselhou, até é preciso deixar crescer o trigo com o joio. É tão difícil às vezes, não é? Porque é difícil fazer essa distinção e não é a nós que nos compete fazer essa distinção. O Senhor sabe quem são os seus e o Senhor sabe que mesmo aqueles que são seus têm imperfeições e têm debilidades. O versículo 33 dá-nos também precisamente a dimensão deste drama pelo qual Jesus estava a passar. Jesus diz, aliás, usando uma expressão que aqui também, de certa forma, é característica do apóstolo João, é verdade. Jesus, como sabem, não falou em grego para os seus discípulos, portanto, eu não sei exatamente qual terá sido a palavra que ele usou na língua que falava com os seus discípulos, em aramaico, mas há aqui, de facto, de certa forma, e isso não trai naturalmente a inspiração das Escrituras, mas há aqui de certa forma um termo que é característico e que é exclusivo, podemos mesmo dizer, de João nos textos do Novo Testamento. Mas o que interessa aqui perceber, embora seja muito forte este termo de intimidade de Deus com os seus, de Jesus com os seus, perdão, o que interessa aqui, o que eu gostaria de destacar é que Jesus estava consciente, de facto, daquele período intenso que tinha vivido com os seus discípulos, mas que estava para terminar. Este versículo, aliás, está cheio de referências ao tempo, não é? Ao tempo, que é uma limitação para nós, curiosamente, mas não é uma limitação para Deus. Não é? Parafraseando, poderíamos quase dizer algo como, e parece ser um pouco esta a ideia que Jesus quer transmitir, bem, nestes próximos momentos estarei convosco. Não é? Nestes tempos seguintes, falta pouco, mas estarei algum tempo convosco. No momento seguinte, vou para onde não me podeis acompanhar.
Não sabemos propriamente se Jesus está aqui a fazer uma referência à sua morte de uma forma direta, pode até estar a falar, porque também aí não poderíamos acompanhar ao tempo em que ele foi pregar aos perdidos durante aqueles 3 dias. Pode ser uma referência à sua ascensão, porque também não é algo que nós podemos experimentar humanamente. Não sabemos, mas de qualquer maneira há, de facto, aqui referências temporais muito importantes. E depois Jesus ainda termina dizendo: eu vos digo também agora. Mais uma vez, esta ênfase no tempo. Ou seja, há um tempo de anunciar, mas também há o tempo de praticar. E eu penso que este aspecto é muito importante. Apesar de todo o incómodo que certamente aquela vida itinerante tinha trazido àqueles homens, não podemos esquecer que para eles também implicou abandonar as suas rotinas. Talvez em algum sentido também, embora nós percebamos que por vezes as famílias também estavam com eles, ou eles estavam com as famílias em alguns momentos, mas a verdade é que, de facto, aquela vida trouxe transtorno àquelas pessoas e talvez eles não estivessem completamente cientes desse transtorno que aquela vida lhes viria a trazer quando aceitaram o convite de Jesus. Mas eles sentiam-se amparados e confortados com a presença de Jesus, apesar de tudo. A partir de agora seria diferente e Jesus estava a chamar a atenção para isso. O Senhor prometia-lhes o Consolador, e nós vamos encontrar isso no texto mais à frente, mas a sua presença física deixaria de ser uma realidade. E é esta também a realidade que nós hoje, como Igreja Apostólica, Igreja de Jesus, vivemos. E nem por isso perdemos a intimidade com este Jesus, que apesar de todas as nossas imperfeições, apesar das traições que tantas vezes nós cometemos em relação à nossa fé e à nossa pertença a esta mesma Igreja e ao corpo de Cristo, mas mesmo assim, Ele, apesar de tudo isso, nos trata a nós como tratou aquele grupo por filhinhos. E este é um consolo absolutamente impressionante e muito relevante para nós. Finalmente, então chegamos a este texto central que encontramos nos versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Mas que coisa estranha, um novo mandamento vos dou. Mas Jesus já não havia tudo o que havia dito, já não havia dito tudo o que havia para dizer? Reparem, a riqueza, e nós sabemos-lo por os Evangelhos, mas como eu já disse, o próprio evangelista e apóstolo João nos diz que é impossível dizer tudo aquilo que aconteceu. Mas mesmo aquilo a que nós temos acesso é tão rico, não é? O Sermão do Monte, não é? Nós já tivemos aqui na nossa igreja esta oportunidade incrível. Eu, ao longo da minha vida, estive esta semana a fazer contas e eu já devo ter ouvido pelo menos uns 6 anos de pregações sobre o Sermão do Monte. E cerca de 2, penso eu, talvez mais de 2 aqui na igreja. Mas sei tão pouco sobre o Sermão do Monte, não é? E o pastor Joed pode continuar a pregar sobre o Sermão do Monte porque nós sabemos tão pouco, não é? Mas, não, obviamente, o ministério de Jesus não tinha sido apenas o Sermão do Monte, as pregações às multidões, as fantásticas parábolas, os ensinos através das curas e sinais. Eu diria, desculpem-me a expressão um bocado quase brejeira, mas foi uma licenciatura completa de 3 anos que aqueles homens tiveram acesso pelo maior mestre de todos os tempos. Mas no fim de tudo isto é surpreendente. Há ainda um mandamento novo. Mas já não estava tudo dito na lei, por exemplo, quanto aos mandamentos do Senhor Yahvé. O próprio Jesus parecia tê-lo confirmado. Muito rapidamente, deixem-me ler Marcos, só para recordar os irmãos, embora seja uma passagem tão conhecida que quase dispensaria essa releitura, mas só para relembrar aquilo que nós encontramos em Marcos, capítulo 12, 28 e 34, que aliás também tem naturalmente o seu espelho nos sinóticos, em Mateus capítulo 22, Lucas capítulo 10, mas utilizando o Evangelho segundo Marcos, deixem-me só ler rapidamente 28 a 34, quando lemos estas palavras. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o grande Shema,
do Antigo Testamento e do povo de Israel. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e continua também, citando esse texto magnífico do Deuteronômio, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e o que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Bem, não é sobre este texto que eu quero esta manhã falar, mas de qualquer maneira recordar que de facto o próprio Senhor Jesus diz: estes são os mandamentos. Como é que ele agora chega com este novo mandamento? Ainda por cima, claro, mais uma vez, faço esta salvaguarda. O texto, ou melhor, as palavras não foram ditas originalmente na língua grega, mas na língua grega temos aqui uma ligeira nuance, porque a palavra que é usada é a palavra kainos, que é diferente da palavra neo, que também pode ser traduzida por novo. Na nossa língua não temos, e na maior parte das línguas modernas não é possível fazer essa distinção, por isso traduzimos, com todas as limitações que qualquer tradução tem, traduzimos sempre por novo estas duas palavras. Mas aqui a palavra usada é precisamente a palavra kainos, que não significa apenas novo no tempo, como quando nós, por exemplo, em cada dia, quando começamos o dia, temos novamente um pequeno almoço, porque é a altura do pequeno almoço, mas que o repetimos todos os dias, não é? Ou temos um novo almoço quando chega a hora do almoço, ou do jantar, ou qualquer outra coisa. Não é apenas a qualidade de algo que acontece no tempo pela primeira vez, num dia, numa semana, num mês, ou até na vida inteira, mas é algo novo em qualidade. Realmente este era um novo mandamento. Não porque eles não estivessem implícito em tudo o que Jesus tinha ensinado, mas eu interpreto de outra maneira estas palavras. Eu acho que o que Jesus está a dizer é muito importante tudo o que vos ensinei até agora. Mas se não puderem fazer mais nada, fiquem com isto. É aquilo que fica lá, não é? O resto, não é? O resto que fica, não porque seja menos importante, mas é aquilo que nós purificamos ao longo de um determinado processo. E nós às vezes achamos que Jesus é muito exigente. E de facto, quer dizer, não é uma vida fácil aquela que Jesus pede de nós, não estou a dizer que seja, mas que possamos pelo menos cumprir este mínimo, digamos assim. Muito mais do que as meras formalidades de um grupo ou de uma instituição. Eu não estou a dizer que não seja importante, obviamente, aquilo que é amar a Deus acima de todas as coisas. Temos aí o princípio da nossa espiritualidade. Amar o outro, não é? A diaconia, o serviço, tudo isso é muito importante. Mas, irmãos, de facto, a grande dificuldade é amarmos uns aos outros. Não é? Como Igreja de Jesus Cristo, como corpo de Jesus Cristo. Às vezes parece ser fácil, ou parece ser difícil, perdão, nós realmente dedicarmos-nos aos outros, àqueles que não conhecemos. Isso pode parecer algo muito difícil, mas realmente o que Jesus está a dizer com todo o realismo é isto. A grande dificuldade que vocês vão enfrentar é amarem-se uns aos outros. E este é o desafio que continua para nós hoje. Obviamente que a Igreja não vive sem proclamação, sem ensino, sem diaconia, mas se não houver amor, tudo o resto será desprovido do real significado. Talvez não haja outro texto bíblico tão curto em que o termo agapao, o verbo neste caso, na sua forma verbal surge tantas vezes. 3 vezes no versículo 34 e uma vez no versículo 35. Em tão pouco, não fiz as contas, portanto estou a supor que de facto não exista nenhum outro texto na Bíblia, e concretamente no Novo Testamento, em que esta expressão aparece repetida, talvez nas epístolas de João, confesso que não fiz essa pesquisa, mas de qualquer maneira num texto tão curto, nós temos 4 vezes a palavra que nós traduzimos por o amor. Mas não é aquele amor panfletário e vazio das novelas plásticas da televisão ou das chamadas novelas da vida real, mas é de facto o amor que fica depois de já sabermos tudo o resto. Nós se calhar somos licenciados, mestrados, doutorados, pós-doutorados nas Escrituras, mas é o que fica de tudo o resto. E é isso que nós temos que reter e pôr em prática para sermos de facto uma igreja unida com amor e no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Em perfeita concordância com aquilo que nós lemos hoje e ouvimos, o apóstolo Paulo mais tarde vai dizer que, independentemente dos dons ou das capacidades que tenhamos, se não houver amor, não vale nada, não é? É só barulho, é só incômodo, não chega a ter nenhum significado diante do Senhor. Bem, eu não sei os irmãos, mas acredito que nenhum de nós, se for honesto ao pensar neste tema, poderá dizer que já é licenciado, como foi repetido aqui várias vezes, nesta matéria. Este é o tema no qual nós não temos diploma. Nós temos e vamos precisar continuamente aprender. E se há uma coisa que a Bíblia nos ensina também, é que isto é feito essencialmente de joelhos, irmãos. É a oração que nos aproxima do Senhor, Ele é que é a fonte. Se não for Ele a trazer esta diferença para as nossas vidas, nós, sozinhos na nossa natureza humana pecadora, nós não vamos conseguir desenvolver isto. E é por isso que eu convido os irmãos a nós terminarmos cantando sobre o poder da oração, o poder do joelho que se dobra, o levar ao Senhor estas nossas questões, deixar com Ele e permitir que Ele faça esta diferença nas nossas vidas. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Para não ficarmos só nas palavras, eu vou convidar os irmãos, aqueles que puderem e aqueles que quiserem. Nós dissemos aqui que queremos no poder dos joelhos que se dobram. Não é o gesto físico que faz a diferença. É o que o gesto físico normalmente costuma transmitir ao nosso coração. No meio protestante evangélico, nós fugimos um pouco disto por causa da força que isto tem no meio da Igreja Romana. Mas às vezes nós, fugindo de algumas práticas, nós acabamos por perder um pouco. Porque, biblicamente falando, adorar e prostrar-se diante de Deus são sinónimos. E isto faz diferença para nós. Se o irmão puder e se o irmão quiser, vamos ficar de joelhos para terminar em oração.
Senhor, a Tua palavra é clara. Se não fosse o Teu amor, nós nunca poderíamos ser salvos. Não há em nós qualquer mérito, não há em nós qualquer valor, Senhor, para que isso pudesse acontecer. É o Teu amor, a Tua essência, a Tua natureza que fez com que isto acontecesse. E, Senhor, a prova de que nós somos Teus filhos é que esta essência, esta natureza começa a se desenvolver em nós. E cresce, Pai, não somente para aqueles com quem temos relacionamentos fáceis, mas para com aqueles que nós temos dificuldade. Ó Pai, a Tua palavra é tão clara e nós precisamos tanto dela. E nós rogamos, Senhor, que ela não seja apenas algo que nós ouvimos nesta manhã, que possamos dizer muito bem e nós concordamos, mas que nós possamos clamar a Ti para que seja verdade nas nossas vidas. Cada um de nós preocupando-se consigo mesmo, para que então, como igreja e como família de Deus, nós possamos fazer a diferença. Obrigado, Senhor, pelo recado, obrigado pela mensagem. Faz com que a semente lançada em nossos corações dê o fruto que Tu desejas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.